Seja bem-vindo ao podcast ProPR100. 100 anos de criatividade. A história da propaganda paranaense. No episódio de hoje, Leonardo Lazarotto entrevista Ciro César. Ciro César Zadra, conta pra gente, como que você chegou na propaganda e como que a propaganda chegou até você? Eu vou procurar ser breve, embora não seja muito fácil, porque tem várias coisas que aconteceram e é a soma dessas coisas que me conduziram na propaganda, né? Mas assim, eu sempre tive um espírito, desde garoto, muito garoto, 12, 13 anos, vamos dizer, empreendedor, pela falta de uma palavra que pudesse reunir mais coisas. Mas assim, eu quis ser manobrista de carro no estacionamento com 13 anos, meu pai não deixou. Aí eu quis ser empacotador de supermercado, ele não deixou também. A gente era de uma família classe média, relativamente bem situada na vida e tal, mas eu não me conformava com essa coisa de ter que pedir dinheiro para meu pai. Bom, muito bem. Passou o tempo, eu consegui passar no teste seletivo da IOB, Informações Objetivas, né, aqueles boletins contábeis e gerenciais. E com 16 anos, esse foi meu primeiro emprego formal, onde eu fiquei um ano, tive que pedir autorização do meu pai e tal. Mas ali definitivamente vi que não era a minha praia, porque era coisa absolutamente concreta, né? Coisa absolutamente, como diz o nome, informações objetivas. Objetivo. E eu não era o objetivo, eu era o cara do processo em curva. Não sabia fazer as coisas dessa forma. Sabia vender, gostava de pessoas e tal. Muito bem, na sequência, eu acabei indo trabalhar no extinto Diário do Paraná, que depois se tornou Indústria e Comércio, na área comercial, junto com algumas pessoas que foram dando início à formação do meu prazer pela comunicação. Então, como o Antônio Carlos Castagnoli, que é um profissional de rádio que tem uma extensa história magnífica, uma grande figura, o Spartaco Puccia, que tem agência em Londrina, né? Enfim, vários parceiros. Muito bem. Dali a gente foi para a Rádio Cidade, extinta, aliás, antiga Rádio Iguaçu. Trabalhamos alguns meses lá, sempre com muita dificuldade, porque os veículos de comunicação naquela época eles tinham uma visão muito modesta, né? E eu acabei acidentalmente caindo na TV Bandeirantes do Paraná Limitada, que neste período retransmitia a programação da TV Manchete, já no segundo momento da TV Manchete. E numa data lá eu fui fazer uma apresentação da TV da programação da TV Manchete na MPM Propaganda, que tinha uma unidade, uma filial aqui. Nessa época, a MPM Propaganda, que era Macedo, Petroni e Mafuz, né, os três sócios, com 3 sedes, a agência, uma em Porto Alegre, uma no Rio e uma em Brasília, a maior agência nacional, a maior agência da América do Sul, segunda maior da América Latina, associada à Grey. Quer dizer, nós estamos falando de 35 anos atrás e eles já tinham essa musculatura e já tinham essa visão, né? Uma visão mundial, de empresa mundial. E nessa apresentação na MPM, acabaram gostando da maneira com que eu fiz a apresentação e tal, e me convidaram para trabalhar. E o convite foi feito assim de uma maneira muito eloquente, porque nós estamos falando de MPM, né? Ou seja, estão te convidando para você participar da história da maior agência do país, né? E por isso você vai receber exatamente 40% do que você ganha na TV. E eu falei, olha, eu realmente me sinto muito orgulhoso, satisfeito, honrado com o convite, mas eu ganho mais que o dobro do que você está me oferecendo. E isso, eu já tinha filha, já era separado, morava sozinho e tal, e as coisas assim, não eram simplesmente assim. Que ano que a gente está aí, Ciro? Aí nós estamos falando
de 1995, por aí. Tá. Muito bem. E aí passou-se uma semana e eles insistiram, me chamaram novamente e me disseram: a gente conseguiu um incremento no seu salário, a gente gostaria muito que você viesse e, enfim, chegaram a 60% do que eu ganhava na TV. Porque naquela época os veículos, mesmo os não de primeira linha, como TV Paranaense na época, hoje é RPC, né, os contatos publicitários ganhavam bastante dinheiro, ganhavam tanto na TV Paranaense quanto nas outras TVs, por uma questão até de você sustentar uma equipe que conseguisse efetivamente fazer venda, né? E tinha comissionamento naquela época, né? Tinha comissionamento e incentivo para você chegar nos números, né? Bônus e tal. O resultado foi que eu achei que era o momento de eu sair da TV e ir para o lado da agência e aprender efetivamente o que era fazer propaganda. Porque para mim propaganda era o quê? Era o mapa da mídia que eu pegava na mídia da agência, a fita, uma TIC, que eu levava, entregava na operação comercial, o mapa e encerrava ali a minha atribuição. E eu fui para a MPM, abri mão de um salário 45%, 50% maior, e fui para a MPM, onde eu comecei como um atendimento júnior e ali comecei a aprender o que é fazer propaganda, como é que funciona o trabalho da agência, o trabalho de inteligência, o trabalho de bastidores, criação, produção eletrônica, produção gráfica, enfim, todo esse universo que gravita hoje, muito mais áreas gravitam em torno de um atendimento para poder realizar o trabalho e a entrega ao cliente. Mas foi uma decisão que eu acho que muito acertada, porque a minha verdadeira paixão mesmo é conseguir fazer com que o cliente que tem um problema, que tem uma meta, que tem um objetivo, que não alcança, enfim, alcance isso. E eu acho que todos, de uma maneira maior ou menor, todos os profissionais de atendimentos, executivos de planejamento, de criação, enfim, todo esse contingente de massa crítica, né, de capital intelectual que faz parte da agência, quando se reúne para poder discutir o problema do cliente, fazer o briefing, fazer o brainstorm, acho que o grande prazer que se tem é chegar a uma solução e depois de chegar nessa solução entregar o resultado, né? E a gente precisa ser remunerado, mas a grande remuneração é o resultado que o cliente tem. O cliente vendeu, cresceu, alcançou os objetivos. Isso é o que põe pilha na agência e faz com que ela consiga estar mais uma vez envolvida em todos esses problemas que o mercado tem, né? E, Ciro, você se mudou de cidade nesse período, quando você foi para a MPM? Não, eu fiquei na unidade de Curitiba, a gente se reportava a São Paulo, né? E que contas que você atendia, projetos que você participou lá na MPM nesse período? Na realidade, assim, tem uma particularidade que eu vou contar e que como é um segredo que poucas pessoas sabem, mas assim, eu fui contratado para que a conta do Prosdóximo, a loja de departamentos que existia antigamente, que era a conta da MPM aqui, ela fosse embora da agência na minha mão. Por quê? Porque esta conta já estava saindo da agência. Então, nada mais óbvio que pegar um neófito, colocar uma pilha de relatórios e pedidos na mão dele e dizer: vá lá e atenda o principal cliente da agência. E eu fui e fiz isso. E o superintendente, na época, um dia me chamou lá, eu estava lá tentando resolver os problemas e tal, e o superintendente, que se chamava Nicanor Moraes Júnior, um grande cara também, falou: Ciro, senta aqui. Aí eu sentei e falei: nossa, o que será que houve? Né? O superintendente da empresa me chama e com um mês de atuação, ele falou: olha, é assim, a gente não vai ficar na MPM, a gente já está em processo de rompimento e tal, não sei o quê. E eu fiquei transtornado, né, cara? Eu
fiquei realmente fora de mim e eu falei para ele, você me dá uma chance? Ele falou, mas que uma chance? O que você quer? Como quem diz, você é praticamente um pior de bosta que não sabe nada de propaganda, o que você quer fazer? Eu falei, não, se me dá uma chance, ele falou, eu te dou essa chance. Me diga o que você precisa. Eu falei, daqui uma semana eu te digo. E aí aconteceu que eu fui para a agência, me reuni com a criação, que eram o Ricardo Noering e o Sérgio Menezes, dois excelentes profissionais, e contei um pouco da história e eu falei para eles que eu não iria deixar a conta ir embora. Ambos também tiveram a mesma reação do Nicanor, riram e tal, não sei o quê, não adianta e tal. Foi uma sessão para conseguir convencê-los a criar uma campanha que fosse assim absolutamente inovadora e incontestável e que fizesse o cliente permanecer dentro da agência. Justamente nesse período, a gente teve um episódio, era o governo Sarney, que tinha tomado várias medidas a respeito da economia, congelamento e tal, não sei o quê. E teve um sujeito que ficou emblemático, eu não me recordo o nome dele hoje, que a Rede Globo promoveu muito essa imagem, em que ele baixa as portas de aço de uma empresa, porque tinha subido o preço, ele disse, fecha essa empresa em nome do presidente Sarney. E eu falei, essa é a pegada. O país estava carente de sentimento nacionalista. E a gente criou uma campanha chamada Brasil Verde Amarelo. Então, toda a produção das lojas Verde Amarelo, fitas Verde Amarelo, uma campanha nacionalista. Trouxemos o cupom como forma de desconto para não simplesmente dar desconto ou baixar preço ou levantar preço. Tinha muito cuidado nessa política de preço e tal. E eu formatei toda essa campanha e fui apresentar para o Nicanor e para o board dele. E ele, nesta época mesmo, ele chamou o Marcos Gouveia de Souza, que era o superintendente de varejo do Grupo Fenícia. Porque nesse período o Prosdóximo já tinha sido comprado pelo Grupo Fenícia, que era dono da Arapuã. Então nós atendíamos aqui Prosdóximo e Arapuã, no Paraná e Santa Catarina. Era uma conta bastante volumosa, seria talvez a maior conta do Sul hoje. E o Marcos Gouveia veio de São Paulo para cá e assistiu a apresentação. Nós fizemos a apresentação e, à medida que eu ia fazendo a apresentação, o Marcos ia me questionando a respeito de volume de investimento, volume de GRP, alcance, cobertura e tal, não sei o quê. E a gente foi discutindo e, à medida que ele dizia essas coisas todas, eu disse, está vendido, né? Se o cara está interessado a esse ponto. E realmente, saímos de lá com a campanha vendida. Em valores de hoje, vamos dizer, era um cliente para um investimento médio mensal de 2,5 milhões, estava investindo 250 mil, porque achava que o trabalho da agência era medíocre, e no mês seguinte nós saltamos para 4, 5 milhões. E a conta ficou dentro da agência e a gente conseguiu manter o cliente com resultados, alcançando os resultados precisos. Este talvez tenha sido o case mais emblemático da minha vida, porque foi feito à base de sangue, suor e lágrimas, né? Eu não sabia nada, mas tinha uma crença de que quando você quer fazer, dá para fazer. Você faz acontecer, né? Como tem o título daquele livro do Ribeiro, do nosso querido... Lael Ribeiro? Não, da Talent, esqueci o nome. O Júlio Ribeiro? Fazer acontecer? Fazer acontecer, exatamente. E o resultado foi que a gente permaneceu por muito mais anos. Eu fiquei, acho que 4, 5 anos na conta, mesmo depois sendo promovido a supervisor de
de contas, gerente da filial e tal. Mas foi nessa reunião e nessa apresentação que você percebeu, porra, acho que eu dou para esse negócio. Até porque eu sempre tive uma opinião muito crítica sobre os publicitários. Eu brinco sempre assim, que em agência de propaganda, do boy, da faxineira, até o dono, todo mundo é o Washington Oliveira, né? Todo mundo é genial, entendeu? Então, tudo que se produz, que se faz, qualquer espasmo de pensamento tem que ser genial. E o que não é verdade, né? A propaganda de agência é 95% de transpiração e 5% de inspiração. Para você tirar uma campanha, você precisa escrever 100 roteiros, 200 roteiros, 300 roteiros, títulos e tal, e para você fazer coisas que a big idea, a ideia central, a ideia que se desmembra, que tem pertinência, que tem clareza, que tem aderência, que tem capacidade de desmembrar, funcionar, né? Funcionar na cabeça das pessoas que não tem tempo, que tem culturas diferentes e tal. Então, eu sempre tive uma visão muito crítica. Eu sabia que era aquilo que eu gostava, mas eu não me encaixava no modelo tradicional do publicitário. Entendeu? Então, para muitas pessoas no mercado, aqui e em outros lugares, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar durante o trabalho, o que não é verdade. Na realidade, eu sou muito fácil. Eu só não sou fácil quando não é feito aquilo que precisa ser feito. Aí eu realmente não consigo acatar, aceitar. E aí, Ciro, MPM, por 4, 5 anos que você comentou, e aí qual foi o momento que falou assim, acho que é a hora de ter o meu voo solo, é a hora de botar meu nome na porta? Na realidade, o que aconteceu é que eu sempre gostei de fazer esportes e nesse período eu jogava paddle, né? Aquele tênis que se usa as paredes de volta, e acabei tendo um acidente no paddle onde eu rompi o ligamento do joelho, ligamento colateral medial, cruzado anterior, quebrei a tíbia, foi um dano bem grande na perna e eu aproveitei aquele período de recuperação para refletir a respeito da minha vida, daquilo que eu queria, para onde que eu iria e tal. E o que a própria MPM poderia me oferecer como empresa, né? E eu cheguei à conclusão que eu deveria tentar iniciar o meu negócio dentro do meu padrão de pensamento, de filosofia e tal. E foi o Eu Sozinho em Companhia Limitada mesmo, foi abrindo mão de um sobrenome, né? Porque até então eu era o Ciro da MPM. Né? Depois eu passei a ser o Ciro do que mesmo ninguém sabia. E é incrível como poucas pessoas conseguem lembrar quem era você. Mas a gente começou muito pequeno, com muito esforço, contas pequenas, apanhando como todo mundo, sem receber, levando calote, fazendo tudo. Eu fazia mídia, eu fazia pré-produção. Mas você já sai de um CPF para o CNPJ, CCZ, Comunicação. Que ano que a gente está e aonde que é a tua primeira sede? Puxa vida, deixa eu me lembrar. Bom, a agência está fazendo 25 anos, então nós estamos falando de... acho que... 2020, estamos falando então de 2015. Não, 95. 95. Eu ia falar 2005. 95. Então. Aí, então, aquela outra data anterior era um pouco antes. Sim, porque você falou de Sarney até, então era antes. Era antes. Então, em 95 você abre a CCZ. Exatamente. Que era mesmo somente um CNPJ, não tinha sede, não tinha nada. De manhã eu saía, fazia a pré-produção de anúncios de clientes pequenos que eu tinha. Eu fazia a pré-produção. Então e esses clientes você tinha pelo teu relacionamento? Não, mais relacionamento pessoal mesmo. Tinha um amigo que tinha uma rede de lojas de calçado, tinha outro que produzia jet ski,
tinha outro que tinha uma pequena construtora de sobrados no Boqueirão, Vila Auer e tal. Então, e coisas que iam possivelmente surgindo e a gente ia conseguindo fazer. E você olhava assim, quando você foi abrir a CCZ, que agência você gostaria de ser? Quem que eram as tuas referências como empresários da propaganda, né? Quem que são os empresários da propaganda, os publicitários que você olhava e falava, pô, se a CCZ for um pouco disso, eu já acho que é legal, é o caminho. Com certeza, sim. O Washington, quando criou a W, né? Acho que não só para mim, para a grande maioria, um marco. Quando o criativo deixa a máquina de escrever e vai para o balcão, né? Vira garçom, né? Exatamente. Mas faz isso com muita qualidade, faz isso com muita elegância. Eu acho muito elegante a postura dele em relação aos problemas e a tudo, as transformações que ele criou no nosso mercado. E o da Talent, o nosso Júlio Ribeiro, que também cunhou frases maravilhosas a respeito do nosso mercado. Esses dois foram um na criação e negócio, o outro no planejamento e no negócio. Então, tudo que eu pude absorver de cada um a respeito de... não é porque você tem planejamento que você tem que ter uma criação ruim. E não é porque você tem uma criação exuberante que ela se basta sozinha. Não. Ela precisa ter uma estrutura de pensamento e um planejamento de médio e longo prazo, de curto, médio e longo prazo, tem que estar encadeado numa estratégia onde as táticas se combinem, então previstas, né? E daí eles foram colocando no mercado tantos outros profissionais que foram criando tantas outras grandes agências brilhantes e que daí se formou uma escola, né? Mas a grande inspiração, Júlio Ribeiro e o Washington Ribeiro. Sim. E aí a CCZ começa na Carneiro Lobo ali? Não, a CCZ começa na Conselheiro Araújo, com quase esquina com a Visconde de Guarapuava, uma salinha de uns 12 metros quadrados, onde a gente tinha um diretor de arte e uma secretária recepcionista. Na sequência, a gente trouxe daí o Groff, coincidentemente o Groff, o Luiz Henrique Groff, excelente criativo, redator, veio fazer um freela por um período e conseguiu trazer um tempero criativo para o nosso trabalho. Depois ele saiu, a gente continuou, foi crescendo e daí saímos dali e fomos para uma casa que a gente dividia com uma artista plástica brilhante, a Jussara Age, no alto da 15, do lado do campo do Curitiba, na rua Floriana Essenfeld, bem ao ladinho do Coxa. Ficamos ali por algum tempo, a gente ali conseguiu se estruturar um pouco mais, então já tínhamos lá uma dupla, um produtor, né, um atendimento e tal. Quando ali se esgotou, nós fomos para a Rua Duque de Caxias, atrás do Miller. Uma casa que tem uma projeção frontal, assim, uma casa antiga, bonita. Mas todo ano a agência crescendo, ganhando contas, a economia, o Brasil sempre esse tumulto, mas a publicidade, ela era insumo, né? Ela era gasolina para os negócios acelerarem, né? Eu vejo que a CCZ cresceu porque eu tenho uma característica que eu chamo de ser inconformista, então essa coisa de não dá, eu não acredito, eu acho que sempre tem um jeito, sempre dá, sempre tem uma maneira de se fazer, de resolver, e todas as crises que a gente viveu, a gente foi superando de alguma forma, indo atrás de clientes que queriam um trabalho com essa característica, que sempre foi a característica que a gente impôs nos nossos trabalhos. Ter uma inteligência que justifique
para o cliente o investimento que ele vai fazer e tentar, ao máximo, se aproximar do ROI. Ou seja, naquela época nem existia essa palavra, o ROI, né? Se falava em metas ou planejamento. Sim. Muito bem. Esse raciocínio sempre esteve no DNA da CCZ, tanto que ao longo da história da CCZ, nesses 25 anos, eu acho que foram 5 anos que a gente realmente apanhou para se manter de pé, 5 anos que muito difíceis, os 5 primeiros anos, depois 5 anos onde a gente conseguiu se estruturar, e os outros 10, 15 anos, quase todos os anos a gente ganhou o top de marketing para os nossos clientes. Uhum. Por quê? Porque todos os anos a gente tinha um case para mostrar. Não era dificuldade para a gente ter um case para inscrever no top de marketing, porque isso já fazia parte da rotina do trabalho da agência. Uhum. Pensar no negócio do cliente e não somente na comunicação. Uhum. Nós entendemos que a comunicação, ou os instrumentos de comunicação, eles são ativos no negócio do cliente. Uhum. Se não for assim, ele é despesa. Uhum. Né? E esse raciocínio sempre nos trouxe dividendos muito positivos, porque as nossas relações com os nossos clientes foram muito longevas. Então, por exemplo, a gente atendeu o Drogamed. Nós começamos quando a Drogamed, uma rede de farmácias que nós tínhamos aqui, você deve lembrar, né? Drogamed tinha, acho que 8 ou 9 lojas. Quando nós saímos da conta, a Drogamed tinha 175 lojas espalhadas pelo sul, era a maior rede de farmácias do sul do país, e a gente ficou 12 anos atendendo. O próprio rede de supermercados Condor, quando nós começamos a atender o Condor também tinha um perfil de atuação muito mais na periferia da cidade do que em grandes concentrações centrais. E o modelo dele era supermercado. Mas acho que também eu entrei no momento certo. Quando Você comentou uma vez comigo que vocês conseguiram... Claro, o Condor ele existe antes da CCZ e depois da CCZ. Isso é fato. Quem acompanha o mercado, vocês jogaram muito junto com o cliente, teve uma afinidade muito boa. E você comentou uma vez comigo até, acho que você nem se lembra, você falou assim, a gente conseguiu criar junto, né, o Condor, claro, o hipermercado de bairro, né? Porque o hipermercado era aquela coisa que você tinha que sair, tinha que pegar quase uma freeway para você ir num lugar maior. E agora em cada bairro você tem um hipermercado. Eu acho que o Condor tem muitos méritos em muitos segmentos, mas eu acho que eu brincava e brinco sempre que o Joanir era um cara que tinha inventado o hipermercado de conveniência. Isso, era essa expressão. Porque ele estava sempre no caminho da sua casa. Entendeu? Isso aí que você falava. E o mérito que o cliente tem é que ele estudou muito para poder avançar, investiu muito para poder avançar, investiu não só em recursos estruturais, mas em recursos intelectuais. Né? A equipe do Condor veio se modificando ao longo do tempo e hoje você tem um board que consegue dar suporte e informação com um excelente nível de qualidade. E você sabe, um varejo tão disputado como esse, canal de distribuição de alimento, a informação precisa, na velocidade que você precisa, ela pode fazer uma diferença brutal nas decisões. Uhum. Então, mas voltando à questão, assim, eu atendi o Condor 22 anos. Sim. E feliz da vida. Feliz porque a gente também saiu de uma empresa, não vou dizer modesta, porque eu estaria sendo equivocado, porque ela já tinha uma receita representativa, mas que não se tinha a capacidade de imaginar que o Condor fosse se transformar na empresa que é hoje. Acho que nós temos eles têm 54 lojas. Eu ainda tenho visto de dizer nós temos. Pela relação, né?
Eles têm, se eu não me engano, 54 lojas e 13 mil, 14 mil funcionários. Quer dizer, são 14 mil famílias que diretamente e indiretamente dependem da saúde financeira dessa empresa. E num período da conta também, pelo esse tempo de relacionamento, Ciro, um período que as multinacionais estavam vindo forte para comprar os supermercados e o público ficou independente. Você, com a tua experiência de varejo, de publicitário, por ter atendido uma conta de supermercado por muito tempo, você acha que o supermercado tem que ter dono? Você acha que funciona essas multinacionais? Não, eu acho que, na realidade, o Condor soube usar isso a favor dele, né? A gente usou essa personalidade do Joanir no momento certo, ou em alguns momentos certos. Ele foi muito, muito assertiva e com a concordância dele, e isso, obviamente, também significou abrir mão de privacidade, de uma série de coisas, né? Se expor também a outros riscos, né? E usamos outras questões de ser paranaense, por exemplo, quando o Big, em um determinado momento, criou o tal do rapel, que era uma espécie de uma cobrança de espaço para os hortifruti ficarem na gôndola e tal, e a gente correu exatamente no sentido oposto. A gente abriu as portas do Ceasa para todos os produtores, e aí, nesse momento, a comunicação estava muito alinhada à questão comercial, porque nós criamos a campanha Orgulho de Ser Paranaense, tanto no consumidor, quanto no produtor, quanto no distribuidor. A comunidade abraça a marca e Exatamente. O resultado vem. E ela fica uma marca afetiva, né? Ela tem representatividade, ela tem valor, enquanto a outra não tem, porque a mídia naturalmente caiu de pau em cima. A nossa marca passou a ter muito mais relevância, muito mais valor, muito mais aquecida o valor de marca. Ciro, e aí nesse período da CCZ, você acompanhando todos os movimentos da comunicação, teve um determinado momento que você começou a olhar e falar, cara, isso aqui está mudando muito, aquela maneira que a gente planejava, a mídia, o cliente, os pontos de contatos começaram a ficar muito mais fora do controle de uma planilha, de um gráfico de pizza, entendeu? Teve um momento que você olhou, como que vai ser esse negócio agora? A gestão da própria companhia? Como foi esse período? Eu acho que eu fui visionário, foi quando eu criei um conceito para a agência de think. Ou seja, não interessa se eu tenho todas as disciplinas dentro da agência. Por exemplo, provavelmente não preciso ter dentro da agência uma assessoria de imprensa, mas eu posso precisar de uma assessoria de imprensa. Eu não preciso ter um arquiteto dentro da agência, mas muitas vezes vou precisar contratar um arquiteto, porque o problema não vai ser somente de comunicação, mas de PDV, né? E vai por aí afora. Então, eu criei o conceito de full thinking, ou seja, um pensamento global, total, onde, na realidade, a agência ela não ficaria instrumentalizando somente as técnicas de comunicação usuais. Ela utilizaria o arquiteto, o assessor de imprensa, poderia utilizar talvez um sound designer para fazer som dentro da loja, enfim, são inúmeras as possibilidades que existiam. Nesse momento eu acertei a previsão, acertei o posicionamento, acertei a equipe, mas eu não fiz a gestão da maneira, com o rigor que deveria para um processo de transformação de modelo mental. A gente conseguiu... Hoje, olhando pelo retrovisor, você Exatamente. tem isso. Exatamente. Eu vejo que eu precisaria ter dado um salto que eu não quis dar, que era de ter deixado de ser uma agência local para ser uma agência nacional. Nacional de que forma? Indo para outros mercados, e que não seria Santa Catarina, seria São Paulo.
teria que ter feito investimentos dentro do mercado de São Paulo para poder trazer a excelência que eu pretendia dentro do modelo que eu pretendia. E isto representou muita perda de dinheiro. A gente teve um momento que nós tínhamos 5 diretores, 6 supervisores, 135 funcionários, e nós éramos parceiros da Salles Chemistry, que atende Nestlé, que atende GM, e nós tínhamos o mesmo tamanho. A Salles atendendo GM, Nestlé, e nós atendendo as contas locais aqui. Nós tínhamos o mesmo tamanho, 135 pessoas. Para você ver como a medida tinha algum equívoco. As contas nacionais gigantescas contra locais medianas. Olha, então, esse eu acho que foi o acerto e o erro. Ciro, e aí? O grande case que você destaca, você falou ali do teu período da MPM com Prosdóximo, Arapuã, que foi aquela grande virada, depois você veio para a CCZ, com Condor, com grandes contas aí também, Prefeitura, Governo do Estado, fez trabalhos brilhantes, com Drogamed, mas tem algum que você destaca que realmente, começo, meio e fim, atual, do passado, da sua carreira, que você acha que é um grande case aí? Olha, se dividir? Tem vários cases. A gente tem case com Volvo Caminhões, a gente teve case com a GM, case de vendas daí, a gente teve case com o Governo do Estado, com o Detran, com o Copel, com o Sanepar, com Prefeitura, campanhas premiadas. Agora, recentemente, há 2 anos atrás, a gente fez uma campanha de doação de órgãos para a Jovem Pan Paraná, aqui, que ganhou o primeiro Leão de Prata de rádio do Brasil. Foi lindo. Muito bonito. Cases, eu diria para você, sem falsa modéstia, nós temos muitos cases. Temos realmente. Mas o case com o qual eu mais me orgulho e que arrepia o cabelo dos publicitários é um case de varejo, que é o case do Condor da família Feliz. Por quê? Porque ela é a campanha mais longeva do varejo do Brasil. É uma campanha que durou 5 anos. É uma campanha em que a gente fazia uma medição regular de pesquisa e que as pessoas diziam que ficavam na expectativa de ver na semana que vem o que vinha, qual era o sketchzinho, qual era o sketch de piadinha que tinha, porque a família se tornou parte integrante do dia a dia das pessoas. Ela saiu da condição de uma comunicação hard sell, né? Embora fosse hard sell, mas passou a ser entretenimento. O que eu acho que é a grande propaganda brasileira é uma grande artífice em fazer coisas assim. Né? Nós temos cases maravilhosos. Que fez, né? Em 30 segundos. De contar histórias com entretenimento que emocionavam e viravam ditados populares, né? Viravam bordões, né? A família Feliz, ela entrou no dia a dia das pessoas também. E durou 5 anos. Infelizmente, ela saiu do ar com o falecimento do ator que representava o pai da família. A gente tentou dar uma sobrevida a ela com o outro ator, mas a presença do pai da família era muito forte. Muito forte, né? Mas a campanha trouxe resultados maravilhosos, trouxe notoriedade para a marca, né? Ela era o fio condutor que conseguia fazer as pessoas se moverem em direção ao Condor, independente de loja, do tamanho de loja, de oferta e tal. Todas as inaugurações que a gente fazia, a gente levava a família e era um show. Parecia que estava levando o popstar para dentro da loja. E sem contar, Ciro, que o investimento em mídia também, se falava na época que
durante a programação da família, você o Jornal Nacional é uma novela das 9, durante a programação da família feliz, né? Eu competia com eles, né? Exatamente, eles entravam na programação no Condor. Muito bom, excelente, um case que está registrado aí na história da propaganda paranaense. E falando em história da propaganda paranaense, Ciro, a gente está fazendo essas conversas aí com as nossas personalidades do mercado. Bacana. A gente está falando de 100 anos da história da propaganda paranaense. Grandes nomes, grandes cases. Mas o mercado ele vem mudando muito, né? A própria área de marketing, mídia, a publicidade. Você falou, ele tem uma agência full service, enfim. Como que você está olhando para frente, né? Não precisamos ir tão longe nos próximos 100, mas como que vai ser as próximas agências, essa relação, o negócio da propaganda? Você aí, quando pensa no negócio como um grande empresário da propaganda paranaense, você fica mais animado, você fica mais ressabiado? Qual que é o teu olhar? Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares, né? Martin Sorrell quer saber a resposta. Pois é, mas é aquela carta ao jovem publicitário, né? Aquela carta ao jovem publicitário que quer montar a sua agência, né? O Nizam escreveu uma coluna recente agora. Quem quer montar a sua agência e deu algumas dicas. O que o Ciro enxerga disso? Olha, eu acho que o mercado vai sofrer uma transformação brutal nos próximos meses. Acho que tudo que iria acontecer daqui 3, 4, 5 anos, influenciado pela tecnologia, vai ser abreviado para 6 meses, 1 ano, em razão da pandemia. Né? Tudo que a gente achava que não conseguiria fazer remotamente, já provamos que conseguimos fazer remotamente uma série de coisas. Lógico, o ser humano é sinestésico, né? Ele precisa do contato, precisa da proximidade, precisa do olhar, do toque, né? Mas, assim, eu acho que os negócios, tanto na indústria quanto no serviço, vão mudar com uma velocidade, uma violência que vai deixar a maioria das pessoas das cadeias produtivas inseguras. Né? Acho que a cadeia produtiva da comunicação, da propaganda, ela perde por um lado, mas ela ganha por outro. Eu acho que o grande ganho, e acho verdadeiramente, é o seguinte: acabou-se a gambiarra do digital, sabe? Não, deixa que o site meu sobrinho faz, ele fez Cefet, ele é um guri talentoso e tal. Não, esse troço das redes sociais, eu mesmo faço, deixa que eu faço e tal, não sei o quê. Eu acho que esse universo vai se tornar um oceano vermelho, mas tão mais sangrento do que era anteriormente, que as agências que vão entregar não só a questão técnica, porque a técnica vai ser um pilar de entrega da agência, mas o talento continuará sendo valorizado e indispensável. Assim, eu li uma matéria outro dia da Harvard Business Review, que uma pessoa é impactada, acho que 8 milhões de vezes por dia nas redes sociais, com um número de horas X de exposição. Então, você imagine, se a tua mensagem não for absolutamente curiosa, relevante, sedutora, ela passa no scroll do teu consumidor e vai ficar aquele que investiu no planejamento de digital, no planejamento de redes sociais, que estão monitorando o dia inteiro para ele, que estão mudando os anúncios dele, que estão mudando o conteúdo, que está com a mão na pulsação do consumidor, do produto, do item, da seção, do gênero. É assim, a agência será muito mais importante do que ela já foi. Por quê? Porque antigamente a gente brincava, né?
propaganda funciona, 50% dela funciona. Eu só não sei qual dos 50%. Né? Hoje não. Hoje nós temos como dizer isso aqui está funcionando e isso não está funcionando. Temos as disciplinas SEO, UX, BI e tal. Então, o improviso, o repentismo vai por terra. As grandes marcas, as médias marcas, as pequenas marcas, que não se dispuserem a entender que ela precisa sim ter profissionais extremamente qualificados. Muda um pouco o perfil do profissional. Por quê? Porque você tem pessoas muito mais analíticas, né? Não acostumadas a este environment da propaganda. Né? Não são mais os artistas, agora os cientistas. São os cientistas, exatamente. Mas continuará sendo um processo sinuoso. Eu digo sempre, comunicação não é um processo reto. Eu não quero sair com uma garota e digo para ela assim, olha, eu quero sair com você. Não, eu dou um oi, como é que vai? Bom dia e tal, mando uma flor. Tal. É um processo sinuoso, é um processo em curva. Conquistar esse consumidor e mantê-lo seu. Porque, assim, a própria canal de distribuição de alimentos, você vê hoje em dia o quê? Você pega marcas como nós temos em Curitiba, que é um case fantástico, tem que ser olhado com lupa, que é o Festival, né? O Festival tem umas lojas que estão extremamente qualificadas para proporcionar uma experiência de compra agradável. Onde, desde a arquitetura, a música, o aroma, os funcionários, o tratamento, a exposição, o produto, o cartaz do PDV, etc, etc, etc. Tudo organizado, né? Muito bem. Ele já não perde mais em preço para os hipermercados. Por quê? Porque a indústria já percebeu que não vale a pena ficar sacrificando o preço para dar só para o hipermercado e não desenvolver outros players, porque senão ela vai ficar na mão desse cara. Claro. Então, você estão quebrando paradigmas. E eu acho que o grande benefício, a grande vitória desse isolamento é que voltaremos, sim, os profissionais de comunicação com muito mais relevância, muito mais importância. Obviamente que a gente vai percorrer um espaço de tempo com um caminho erosivo, de políticas de preços erosivas, etc, etc. Mas a partir do momento que o cliente começa a perceber que não tem resultado, ele passa a dar valor naquilo que traz resultado. Excelente. Muito bom. Ciro, agora para a gente chegar aí no nosso final desse bate-papo bem bacana da história do Ciro na propaganda paranaense, separamos aqui um tempo para você contar uma história divertida e engraçada do Ciro nesse nosso programa aqui. O que você tem para dividir com a gente? Puxa, Léo, eu teria tantas, mas sinceramente... Uma especial você tem. Não, mas é que sempre você envolve terceiros e é delicado, né? Mas assim, tem muita história engraçada, tem muita história gostosa, mas eu prometo para você que eu faço uma reflexão nesse final de semana, e semana que vem eu te dou uma história para complementar a entrevista aí com uma história boa. Então tá bom. Mas, Ciro, queremos agradecer você aqui em nome do nosso projeto pela tua dedicação e pela tua entrega aí na propaganda paranaense. Você foi um empresário, desbravou o mercado, construiu grandes cases, ajudou muita gente na carreira. Muito obrigado. E parabéns pelo legado que você deixou. É uma alegria bater esse papo contigo e gravar esse depoimento da história do Ciro, da CCZ aí, no nosso projeto de 100 anos da história da propaganda paranaense. E eu queria fazer justiça que eu acabei me esquecendo. Um dos fatores que me influenciou para entrar em propaganda foi que, num determinado ponto, antes de ir para a TV, eu fui representante da revista Vogue.
Muito bem. E eu atendia uma agência chamada Oscar Visser Propaganda, que provavelmente a maioria não sabe quem é e quem foi. Oscar foi o cara que criou o Boticário. Olha só. E ele deu a personalidade, deu o valor à marca, ele deu a estrutura. Era um cara extremamente gentil, um grande publicitário, um cara genial. Então eu queria fazer justiça ao Oscar, que já não está mais com a gente há muito tempo, mas é um cara que fez uma das maiores marcas desse país existir e fez o Ciro entrar na propaganda. Não sei se eu gosto ou desgosto dele por isso, mas essa é a verdade. Vai registrar a homenagem aí ao grande... Exatamente. Maravilha, Ciro. Ciro, obrigado de novo pelo tempo, parabéns pela história. Obrigado a vocês. E vai ficar guardado o registro aqui. Muito obrigado. Valeu. Devendo a história. Valeu, um grande abraço. Valeu. Obrigado. O podcast ProPR100 agradece sua audiência e te convida para conhecer outras histórias de quem faz parte da história da propaganda paranaense através do site www.propr100.com.br. Obrigado e até breve.